Negação, raiva, aceitação. O nome do terceiro episódio da primeira temporada de The Sopranos e também 3 dos 5 estágios de luto, segundo o modelo Kubler-Ross. 3 estágios que definem o personagem de Tony Soprano nos 3 momentos em que aparece em terapia ao longo do episódio. 3 sentimentos que demonstra com relação à condição de saúde do seu amigo Jack April, que se encontra perto da morte por conta de um câncer. Sentimentos que, de certa forma, como The Sopranos faz com maestria, dizem muito sobre diferentes momentos de todos os personagens centrais desse episódio. The Sopranos, episódio 3 da primeira temporada, Denial, Anger, Acceptance, Negação, Raiva, Aceitação ou 3 estágios de luto. Eu sou Henrique Massaro e esse aqui é mais um vídeo da minha série especial analisando todos os episódios da primeira temporada de The Sopranos. Se você caiu direto aqui nesse vídeo, eu sugiro que você volte e assista aos vídeos referentes ao primeiro e segundo episódios. Assista também aos vídeos extras que eu lanço sempre depois das análises para comentar cenas em destaques, questões de bastidores, curiosidades, alguns detalhes que a gente vê na tela e que não cabem nessas análises aqui. Eu sempre posto esses vídeos depois desses vídeos principais, dessa vez não vai ser diferente. Provavelmente amanhã, se você está vendo esse vídeo aqui no momento em que ele foi lançado, esse vídeo extra também vai estar no ar. Sem mais delongas, vamos falar sobre o terceiro episódio, que, como o título diz, ele é dividido em 3 estágios de luto e é também a forma como eu vou conduzir a minha análise aqui, dividindo ela em 3. Antes mesmo de nós vermos o Tony na tela, o personagem já manifesta esse sentimento de negação através de outros 2 personagens, o Christopher e o Brandon. Quando eles devolvem o caminhão sequestrado no episódio anterior para a empresa protegida pelo Júnior e dizem ser um presente do Tony Soprano, é como se o Tony se negasse a assumir que teve que ceder ao tio. Ainda num resquício dos contrastes que permearam todo o episódio passado, Christopher e Brandon deixam o local num carro que toca um rock pesado enquanto cheiram cocaína envoltos por uma luz vermelha, como a violência de criminosos de baixo escalão que andam pelas ruas. Corta para a cena seguinte, na qual o Júnior, talvez o maior nome da velha guarda até aqui, janta com seu capanga num restaurante tranquilo, ao som de um piano quase que emoldurado por um quadro que retrata ruínas antigas. Os quadros, aliás, são essenciais para esse episódio, como que aparece na cena seguinte. Na sala de espera da Doutora Melfi, o Tony fica intrigado com uma nova obra de arte que apareceu na parede. Ele enxerga uma árvore apodrecendo dentro do celeiro na pintura, que considera deprimente, embora nada indique isso. Tony acredita que o quadro seja uma armadilha colocada ali especialmente para ele e acusa Melfi de estar fazendo um Rorschach com ele. Ele erra o nome do Rorschach, aquele teste utilizado com figuras abstratas para fazer com que o paciente busque expressar os seus sentimentos. Apesar de claramente a intenção não ser essa, e apesar de Tony afirmar que não vai ser enganado, sem querer, a pintura tem exatamente esse efeito. Sua preocupação com a morte ou o apodrecimento representado pela árvore que só ele viu na pintura começa a aparecer logo em seguida. Ainda em negação, que fica evidente pela expressão do personagem ao longo da sessão, Tony diz que as coisas estão indo bem. Mesmo com o Jack no hospital, ele não se diz preocupado, afinal, o amigo é tão ruim que vai espantar o câncer. Mais tarde, enquanto todos visitam Jack no hospital, Tony se nega a ouvir Hash, que é sempre a voz da razão, e o aconselha a não se meter em negócios com um judeu chacídico, que precisa da máfia para se livrar de um genro inconveniente. Quem também está numa espécie de negação é Carmela. Ela nega para si mesma que o real motivo por trás de uma festa beneficente para arrecadar fundos para a ala pediátrica de um hospital seja o fato de ela querer receber um monte de gente metida na sua casa e mostrar o luxo do lugar onde mora. Ela nega para Charmaine que achou a sua nova casa com arte uma espelunca e também nega que contratou o casal para fazer a comida do evento beneficente para ajudá-los, num gesto que até pode ser de generosidade, mas que também é de superioridade, como fica claro mais tarde, quando ela repete para a amiga exatamente o mesmo gesto que mais cedo fizera para sua empregada. Parte 2. Raiva. Repare na mudança de expressão de Tony durante a segunda sessão de terapia do episódio, que representa também o seu segundo sentimento, o segundo estágio do seu luto. A própria Melfi, dessa vez, literalmente fala o sentimento que o paciente está demonstrando. Você está com raiva. De quem? Ela pergunta.
Tony sente raiva da própria terapeuta e da situação como um todo, claro. Na festa mais tarde, vai sentir raiva de ver a sua casa cheia de gente que ele não conhece. Vai sentir raiva até de arte, mas essa vai acabar numa divertida guerra de comida, como se os dois fossem dois amigos na quinta série. Finalmente livre do evento, Tony pode encontrar sua amante Irina. Irritado por ter que sair de lá assim que chegou para ir resolver o problema com o genro inconveniente do judeu que o contratou, Tony olha mais uma vez intrigado para uma pintura na parede. Dessa vez, uma imitação de uma pintura de David Hockney, que mostra uma cadeira vazia à beira de uma piscina onde antes provavelmente se sentava alguém que acabou de pular na água, mas que nós não vemos. Nos vidros de uma porta posicionada logo atrás da cadeira, vemos o reflexo de um coqueiro, ou melhor, da sua sombra, posicionada na parte de dentro do local, quase que como a árvore apodrecendo que Tony enxergou mais cedo, no quadro do celeiro da sala de espera do consultório de Melfi. Nos Satriales, onde Silvio e Polly tentam sem sucesso convencer o judeu a se divorciar e deixar o negócio para o sogro, Tony só consegue ser persuasivo quando escuta o conselho de Hash de completar a circuncisão desse homem, se é que você me entende. Após a festa beneficente, Carmela finalmente deixa escapar o seu sentimento de piedade com relação ao casal Bucco. Charmaine, por sua vez, executa uma jogada de mestre para reverter o jogo da superioridade. Ela conta que quando era mais nova, durante uma briga de Tony e Carmela, ela não só saiu com ele por um período, como os dois dormiram juntos. Ela fez a sua escolha e está tranquila com ela. Em outras palavras, antes de se vangloriar pelo poder e pelo dinheiro do seu marido, saiba que eu podia ter tido tudo isso, mas não quis. Ela sai de cena, talvez deixando Carmela irritada, mas não tendo outra escolha a não ser aceitar. Parte 3. Aceitação. Em terapia pela terceira vez no episódio, depois de visitar Jack no hospital e perceber que seu fim está próximo, Tony diz que parece que seu amigo simplesmente não está mais lá. Tal qual a pessoa que acabou de pular na piscina no quadro na parede da casa da sua amante. Sutilmente, a sua raiva começa a dar lugar ao último estágio de luto antes mesmo do seu amigo morrer. Tal qual o judeu ortodoxo que ameaçou faz pouco tempo, Tony diz que não teme a morte, contanto que seja por alguma razão. Ele lembra também o que ouviu mais cedo do outro judeu ortodoxo. O homem que pediu sua ajuda para lidar com o genro muda subitamente de ideia e quer desfazer o trato, já que a ajuda de Tony custava 25% do seu negócio. Ele, no entanto, pega Tony na fase que falamos antes, a da raiva, e conclui que criou para si um golem, um Frankenstein. As duas figuras, embora de origens e significados distintos, representam criaturas desprovidas de humanidade ou sentimentos. Será que é assim, afinal de contas, que Tony se sente com relação a si próprio? A resposta não vem, mas a cena seguinte representa um daqueles momentos em que Tony se sente mais próximo da sua humanidade, quando está perto da sua família. No caso aqui, durante uma apresentação do coral da sua filha Meadow. A esposa se esquiva quando Tony pega sua mão, ainda incomodada com o fato que acabou de descobrir sobre o passado do marido. Mas ele não liga, simplesmente aceita e segue prestando atenção na apresentação. Tony também não percebe que a Meadow está sob o efeito da droga que conseguiu com Christopher, ou finge não perceber e aceita sem contestar. Novamente, prestando atenção no que importa, vê a filha cantando. E como era de se esperar num episódio em que o tema central é o luto, uma morte tinha que acontecer, mas não a do Jack April como talvez fosse imaginado. Numa ação ordenada por Junior e autorizada por, veja só, Olivia Soprano, Christopher é sequestrado, toma uma surra e um susto, enquanto Brennan é surpreendido e morto na banheira, em uma cena que remete a uma das mais icônicas de O Poderoso Chefão. Seja pela montagem com a música do coral se mantendo durante todos os cortes, ou pelo tiro no olho ao estilo Moe Green, que acaba com a vida de Brandon na primeira execução de um personagem conhecido de The Sopranos. Era isso que eu tinha para dizer, esse foi o meu terceiro vídeo analisando o terceiro episódio da primeira temporada de The Sopranos. Eu agradeço se você ficou até aqui, peço para deixar um comentário mantendo forte a nossa comunidade de aficionados por essa série incrível, pessoas que, como eu tenho percebido, estavam sedentas por conteúdo em português sobre The Sopranos, ou Família Soprano, como ficou conhecida aqui no Brasil. Como sempre, eu peço para vocês se inscreverem no canal, que dá uma força muito grande, deixarem um like no vídeo, principalmente, que ajuda ainda mais, e ficarem ligados com o próximo vídeo aqui do meu canal, no qual eu vou trazer o vídeo extra sobre esse terceiro episódio, no qual eu analiso alguns detalhes de algumas cenas, questões de bastidores e curiosidades. Até o próximo vídeo, tchau!